Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Jesus havia constituído os 12 para irem e expulsarem demônios, e isso eles experimentavam constantemente em sua missão. Mas agora se encontram diante de um exorcismo impossível. Por que não conseguem cumprir sua missão? Por que não conseguem vencer esse mal? Parecem as nossas perguntas. Jesus responde de forma muito clara: vocês não oram bastante. Esse tipo de demônio só se vence pela oração. A oração, e só ela, alarga o coração para conter mais fé, mais amor, mais milagres. Sem constante oração, nada de bom terá em nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como que morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. A palavra de Jesus é muito clara e o acontecimento que acabamos de ler a explica ainda mais. O Evangelho de Mateus, que relata este mesmo episódio, conclui desta forma: Jesus respondeu:
porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Desta maneira é explicado com mais clareza ainda o que Jesus entendia dizer com as palavras: esse tipo de demônios só pode ser expulso pela oração. De certa forma, isso aparece claro também pela frase de decepção que Jesus pronuncia antes do milagre. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? O que faz a oração, portanto? Por que Jesus fica tão decepcionado? Qual é o segredo da oração? Vale a pena parar um pouco e refletir, porque o Evangelho de hoje nos ensina a não tornar vão os nossos esforços. Observando bem esse trecho, se percebe que ele contém o que Mateus fala, um ensinamento sobre a fé profunda. Jesus, antes de fazer o milagre, procura estimular a fé do pai da criança. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Esta frase parece contraditória, mas é muito humana. É fácil entender, porém, por estas palavras, que a fé nasce junto com a oração. Senhor, aumenta a minha fé, ajuda a minha falta de fé, para que o milagre aconteça. Observe também que não somente os apóstolos não conseguem expulsar o demônio, mas também o próprio pai do menino sente que lhe falta fé. Não lhe falta amor, porque ele ama e procura salvar o seu filho, mas lhe falta fé, e sem essa fé o amor não resolve. Senhor, vem em socorro à minha falta de fé. A presença de Jesus resolve um e outro. Tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem acredita em Deus. O que é a fé? A fé é essa confiança absoluta no amor dentro da nossa vida, em Deus. Tornando presente Jesus, os milagres acontecem, mas é claro que não pode ser algo da boca para fora. Sem a oração, somos um saco furado, um balde esburacado. A graça não pode permanecer em nós dentro de um balde esburacado. Nunca poderemos estar cheios do Espírito Santo até que não tampamos os buracos da nossa alma, até que não fecharmos bem o fundo do saco. Quem não blinda bem a sua alma com a oração não consegue enchê-la de fé. Ainda mais, o nosso coração, a nossa alma, são muito pequenos para conter Deus, a experiência de Deus que é necessária para realizar milagres. Realmente tudo é possível para quem tem fé. Mas como ter fé suficiente? Como dilatar o nosso balde interior? Como tornar maior o nosso saco interior, além de fechar o fundo para que nada se desperdice? A resposta é somente uma: a oração. É a oração que traz Deus para dentro do nosso coração. E uma vez que Deus mora em nós, Ele vai ajeitando a sua morada dentro da nossa morada interior. E devagar derruba toda a tranqueira da nossa alma, toda a favela que construímos dentro de nós, e Ele edifica uma maravilhosa torre que toca o céu. O importante é trazer Jesus para dentro do nosso coração. Ele é o engenheiro, Ele é o construtor, Ele é o pedreiro, o carpinteiro.
O que conta é deixar carta branca para ele agir, e tudo isso é fruto da oração. Várias vezes já meditamos sobre a fé, que é uma expressão de amor. A fé, em primeiro lugar, é uma atitude de confiança, de abandono, de estima para com a pessoa que amamos. Nós acreditamos nessa pessoa, nós botamos fé nessa pessoa. A fé não é um bife que se compra no açougue, não é algo de comerciável. A fé que move montanhas, que torna possível o impossível, a fé que é o cimento do casamento e do namoro, a fé que alicerça as escolhas mais profundas da vida, como a escolha de se entregar a Deus, é como uma planta que deve ser cultivada dentro de nós. Um pouco como o óleo das lâmpadas das 5 virgens prudentes. A oração é o óleo da lâmpada. Uma pessoa sem fé se encontra desesperada, igual o pai desse menino. Quem não consegue acreditar não tem vida em si mesmo e não é capaz de dar a vida a ninguém. Se sente árido e impotente, porque mesmo que possa comprar tudo, nunca poderá comprar o mais precioso bem, o amor, a cura. Isso são coisas que não se podem comprar. Portanto, precisa de paciência e de oração. A fé não é pura meditação transcendental, não é um autoconvencimento. Não, a fé nasce do relacionamento com Deus. Esse relacionamento se alimenta de oração. Portanto, precisa começar a orar. Orar como Jesus fazia quando passava as noites em oração, ou pelo menos uma parte da noite em oração, ou as madrugadas em oração. Quando uma pessoa ora, sempre seguramente acontecem coisas extraordinárias, mesmo que no começo haja dificuldade na concentração e venham 1000 pensamentos. Precisa aprender a orar e até o nosso físico deve participar. Um grande segredo da oração é adquirir uma posição quando se começa a orar e se mexer o menos possível. Não mudar de posição por nada, nem se coçar. Permanecer imóveis, isso ajuda muito. Outras vezes lembramos que São Francisco contemplava as pedras e dizia que devemos aprender delas a oração, porque ficam sempre imóveis, olhando para o céu. Depois, uma grande ajuda à oração é repetir infinitas vezes pequenas breves frases. Eu te amo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Só por ti, Jesus. Jesus, meu amor, meu tudo. A repetição destas frases que saem do coração constrói o nosso relacionamento com Deus. Experimente isso e verá. Se você permanece imóvel, fosse até somente por uma meia hora, em um lugar calmo, melhor numa capela, numa igreja, repetindo no seu coração somente uma destas breves frases por meia hora, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, então você sentirá brotar no seu coração novos sentimentos, uma nova paz. Esse exercício pode ser feito durante o dia todo, quando você tem que correr para tomar o ônibus ou o metrô ou deve andar pela rua. Grande segredo é estar sempre rezando o terço. Enfim, encontre seu modo de entrar em intimidade com Jesus. Uma vez que você alcança essa intimidade, então tudo é possível. E vamos agora ler novamente o trecho de hoje para interiorizá-lo profundamente. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus,
ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como que morto. E por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Podemos anotar agora as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito simples e prático que nos acompanhará durante todo esse dia.
Tudo é possível para quem tem fé. Paz e alegria a todos. Somente pela oração. Paz e alegria a todos. Pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração.
pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado